Além de estar tentando contratar o atacante Vitor Sá, o executivo de futebol Fabinho Soldado quer pelo menos mais um atacante no Corinthians. E ainda falando sobre atacante que nem chegou a estrear pelos profissionais, deu lucro milionário ao Corinthians e o Corinthians atingiu marca espetacular na Neoquímica Arena na vitória contra o rival pela Copa do Brasil. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre números espetaculares na Neoquímica Arena. O jogo contra o rival, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, fez o Timão alcançar a marca de mais de 1 milhão de ingressos vendidos nessa temporada de 2025. O Corinthians venceu o rival no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil na Neoquímica Arena. Neoquímica Arena que tivemos o recorde de público desde a implementação do reconhecimento facial, mais de 45.500 pessoas acompanharam essa vitória por 1-0, uma receita de mais de 3.300.000 reais. Então, recordes dentro da nossa casa. Além, claro, de ter sido o maior público desde a implementação do novo sistema, o Corinthians também nessa partida alcançou a marca de mais de 1 milhão de ingressos vendidos nessa temporada de 2025. Para se ter uma ideia, esse foi o 24º jogo dentro da nossa casa. Em 20 desses 24 jogos, colocamos mais de 40 mil pessoas. E com esses 45.500, pouco mais de 45.500 na vitória contra o Palmeiras, o Corinthians alcançou a marca de 1.023.525 pagantes dentro da nossa casa. Então, tá mais do que provado que o torcedor corintiano, que nós corintianos somos mesmo realmente diferenciados, um Corinthians que sabemos que tivemos questões de altos e baixos, claro, conquistamos títulos e tudo mais, só que tivemos saída de treinador e tudo mais. É a prova que, independentemente da situação do Corinthians, estando bem ou estando mal em qualquer campeonato que seja, é a Fiel sempre presente. Então, já ultrapassamos 1 milhão de ingressos vendidos dentro da nossa casa. A minha opinião quanto a esse número sensacional alcançado dentro da nossa casa é a seguinte: é simplesmente espetacular o que a Fiel faz. Eu sempre falo para vocês, nós corintianos, nós somos diferenciados. Estamos falando de um Corinthians que acumula alguns resultados que não eram tão bons dentro da nossa casa antes da vitória, claro, contra o nosso rival. Já estávamos há 3 jogos sem vencer dentro da nossa casa e isso não é normal. Tivemos aí uma queda de público depois da volta dos jogos, da paralisação da Copa do Mundo de clubes da FIFA, devido à implementação do reconhecimento facial. Nem 32 mil contra o Cruzeiro, nem 34 mil contra o Bragantino, mas esse derby, esse clássico, além, claro, de tudo que proporciona o peso de um jogo desse, absolutamente que vencer é extremamente importante, mas nós corintianos somos assim. Não importa, ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Nós sempre apoiamos em qualquer das circunstâncias. Claro, quando precisa cobrar, nós também cobramos, mas é o torcedor corintiano, nós corintianos que somos sempre diferenciados, e está aí a prova. Em 24 jogos, Corinthians já colocando mais de 1.023.000 torcedores dentro da nossa casa, mais de 1.023.000 ingressos vendidos. E agora vamos falar sobre atacante que fez toda a base no Corinthians, mas nem chegou a estrear pelos profissionais e deu um lucro de pouco mais de 1 milhão de reais ao nosso timão. Estamos falando do Gabriel Strefeza, atacante que fez toda a base no Corinthians, chegou muito cedo ao timão e deixou o Corinthians mais precisamente
no ano de 2016. Estamos falando de um Corinthians que revela muitos jogadores, muitos deles acabam não conseguindo ter sucesso nos profissionais do Timão, claro, acabam se destacando em outros clubes e não acabou sendo diferente com o Gabriel, atacante que hoje está com 28 anos, trocou o Como da Itália pelo Olympiacos da Grécia. E o valor dessa negociação, os valores chegaram na casa de 8 milhões de euros, algo na casa de 51,4 milhões na cotação atual. Como o Corinthians é o clube formador, o Corinthians que revelou o atleta, ele ficou no Timão dos 12 até 18 para 19 anos, então o Corinthians tem direito a 2,5% da totalidade dessa negociação, dessa transferência, o que hoje representa 1.200.000 reais ao Corinthians. O Gabriel, para se ter uma ideia, sempre quando ele pode, ele fala do Corinthians. No ano retrasado mesmo, quando ele estava na equipe do Lecce, ele acabou dizendo que gostaria de jogar no Corinthians um dia, gostaria de realizar o sonho de jogar nos profissionais do Timão, de jogar na Neoquímica Arena. Ele que teve companheiros como Malcom, Maicon, no tempo que ainda estava na base do Timão. Então, sem ao menos estrear pelos profissionais, acabou dando um lucro milionário ao Corinthians desse acordo milionário que foi feito do Como da Itália com o Olympiacos da Grécia. A minha opinião, quanto a esse lucro milionário que o Corinthians teve dessa venda do Gabriel Strefeza para a equipe do Olympiacos é a seguinte. Bom, o Gabriel deixou o Corinthians muito cedo, ele estava com 18 para 19 anos, já naquele período tinha conseguido adquirir a cidadania italiana e foi para a Itália e acabou fazendo bastante sucesso, claro. Teve algumas dificuldades por lá, principalmente no período da pandemia, mas acabou se adaptando mesmo e acabou, como eu disse a vocês, fazendo sucesso e agora trocou o futebol italiano pelo futebol grego. Eu sei que muitos podem dizer, acordo milionário, que nada, apenas 1.200.000 reais. Rapaziada, qualquer dinheiro que entra no Corinthians como lucro hoje é muito bem-vindo. Nós sabemos a situação financeira atual do clube. Então estamos falando de um jogador que nem sequer chegou a estrear pelo profissional do clube, fez toda a base, chegou com 12 anos, ficou até praticamente 19 anos, foram 7 anos de Corinthians, não conseguiu ter uma oportunidade no profissional. Muitos jogadores que hoje fazem sucesso passaram pelo Corinthians, a base do Corinthians sempre foi referência, tanto é que somos os maiores campeões da Copinha, que é uma das principais disputas de base do nosso país. Então, é uma boa grana, é um dinheiro que chega no momento certo, porque eu nem preciso ficar detalhando aqui todas essas situações financeiras ao qual o Corinthians vive. Então, lucro milionário, Gabriel Strefeza, pouco mais ali na casa de 1.200.000 reais caindo na conta do Timão e claro, como eu disse, isso é muito importante. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre reforços, contratações. Além de estar tentando o atacante Vitor Sá, o executivo de futebol Fabinho Soldado ainda quer mais um ponta, mais um jogador da posição dentro do Corinthians. Estamos completando já mais de 20 dias, já ultrapassamos 20 dias desde que a janela de transferências do futebol brasileiro abriu, mais precisamente a segunda janela de transferências. Essa janela abriu no dia 10 de julho e destacando que ela vai até o dia 2 de setembro. E o Corinthians trabalha para tentar contratar reforço ou reforços. Corinthians olha o mercado, a situação financeira é complicada. Acabei de falar para vocês que qualquer dinheiro que entra no clube é importante. Então, absolutamente que o Corinthians trabalha visando contratações, visando trazer reforços para o Dorival Júnior. Uma das prioridades do Corinthians, aliás, a principal prioridade, é um ponta, um jogador, um atacante de lado de campo, aquele atleta que parte para cima, do drible, tem a velocidade.
No momento, conforme acompanhamos, o Corinthians tenta encontrar uma forma de fechar com o Krasnodar da Rússia a contratação do Vitor Sá, mas sabemos que as negociações não estão fáceis. Claro, de repente, no momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode ser que alguma coisa avançou ou não avançou. No futebol as coisas podem acontecer de um segundo para o outro, mas mesmo com dificuldades para fechar com o Vitor Sá, o Fabinho Soldado, o Corinthians, trabalha para tentar mais um jogador para essa posição. Claro, mediante a todas as dificuldades, principalmente para conseguir fechar. Aliás, já tivemos aí o caso do Biel, estão acontecendo as negociações com o Vitor Sá, mas é um Corinthians que ainda trabalha pensando em mais um jogador para a posição. Pelo menos são essas as informações que chegam. Agora, se o Corinthians vai conseguir contratar, aí sabemos que é algo que teremos que torcer e torcer muito para que isso aconteça, porque sabemos que as dificuldades para contratar, elas são muitas, e dentre as principais, claro que são as questões envolvendo as finanças. Nomes, absolutamente, que pelo menos por enquanto ainda não surgiu nenhum outro nome sem ser o Vitor Sá, mas o que se fala é que o Fabinho está tentando, é que o Corinthians está tentando, além do Vitor Sá, mais um jogador que faça essa função. A minha opinião quanto a essa questão do Fabinho estar tentando mais um jogador, mais um ponta, além do Vitor Sá, é a seguinte. Bom, aí podemos ter várias interpretações em relação a isso. Ou realmente o Fabinho quer 2 ou 3 jogadores que possam fazer essa função, jogadores que sejam mesmo dessa posição, ou de repente já é imaginando se as coisas não forem resolvidas de forma positiva com o Vitor Sá. É sempre importante você ter mais alguém, sempre importante você trabalhar com mais uma possibilidade. Eu particularmente acredito até que possa ser isso, porque se está difícil contratar o Vitor Sá, um jogador está difícil contratar, imaginem 2 jogadores dessa posição. É difícil você ter alguma oportunidade de mercado, e são as oportunidades de mercado que o Corinthians está olhando, são as oportunidades de mercado que o Corinthians está avaliando, mas é aquilo que nós sabemos, não é fácil, a situação é complicada, o Corinthians não tem dinheiro. Quem me acompanha direto sabe que eu sempre falo para vocês das dificuldades que o Corinthians tem em relação à parte financeira de contratar reforços. Então eu particularmente não estou otimista nessa janela de transferências, mas absolutamente que eu estou torcendo, e torcendo muito, para que se contrate 1, 2, 3 jogadores para a posição, para que o Corinthians consiga suprir as necessidades das contratações, no caso que o Dorival Júnior quer. Conforme sabemos, ele quer 4 contratações, mas até o momento que eu gravei esse vídeo, dia 31 de julho de 2025, o Corinthians ainda não havia conseguido anunciar nenhuma contratação. Então as notícias do Corinthians de hoje eram essas, espero que vocês tenham gostado. Como sempre eu peço, comentem, utilizem aí o campo dos comentários e expressem as opiniões de vocês. Por exemplo, o que vocês acharam da nossa casa na Neoquímica Arena, já ultrapassando a marca de 1.023.000 ingressos vendidos. E quanto a esse lucro milionário, pouco mais de 1 milhão pelo Gabriel Strefeza. E sobre mais um atacante, será que realmente será possível? Já estão complicadas as coisas para conseguir fechar com pelo menos um reforço. Agora eu peço a opinião de vocês em relação a 2 contratações. Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai Corinthians!